Princípios gerais de administração de Fayol. O primeiro princípio é o princípio da divisão do trabalho. Trata da divisão de tarefas entre pessoas e órgãos especializados. É uma realidade que pode ser observada mesmo na natureza, sendo que criaturas complexas possuem órgãos especializados para cumprir funções biológicas diferentes. O mesmo ocorre com as sociedades humanas. Quanto mais complexas, mais diverso é o corpo social e maior a quantidade de órgãos especializados que se desenvolvem para atender a todas as necessidades que surgem. Nas organizações, as tarefas são, da mesma forma, distribuídas a departamentos e seções e outros órgãos da estrutura, cada qual responsável por uma gama limitada de operações. Do mesmo modo, os empregados também são limitados a uma certa quantidade de tarefas e autonomia ou poder de iniciativa. A especialização tem por finalidade aumentar a eficiência dos esforços individuais para se alcançar por aí a maior eficiência do todo. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e o poder de fazer-se obedecer. A separação entre os termos direito e poder aqui correspondem à autoridade formal. Manda quem pode, ou seja, manda aquele que recebeu da organização formal o direito de mandar. Este direito está restrito à posição formal da pessoa na hierarquia, dentro dos seus limites de autoridade. O poder de fazer-se obedecer é dado pela permissão que o chefe tem para impor sanções aos subalternos insubordinados. Complementarmente, existe a autoridade pessoal, que está ligada às características morais do chefe, entendidas como valores por seus subordinados e que desperta nos subordinados respeito em relação ao chefe. Já a responsabilidade, por sua vez, é o dever de prestar contas que recai sobre o chefe em relação aos seus atos de autoridade. O exercício da autoridade pelo chefe deve ser avaliado por seus superiores, responsabilizando por desvios indevidos. Disciplina. A disciplina verifica-se pela ordem do ambiente e pelo comportamento das pessoas. É fruto da obediência às normas e acordos. Unidade de comando. Por este princípio, segundo Chiavenato, cada pessoa deve receber ordens apenas de um único superior. É o princípio da autoridade única. Unidade de direção. Sobre o princípio da unidade de direção, novamente nós vamos fazer uso das irreparáveis palavras de Chiavenato. Todas as atividades direcionadas a um único objeto devem ser coordenadas por um único plano e por um único responsável. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Este princípio tem muito a ver com a função de coordenação, que leva a todos em direção aos objetivos da organização. Como a empresa contrata pessoas para que essas colaborem para o atingimento dos objetivos organizacionais, conclui-se daí que todos os esforços devem convergir para os interesses gerais da empresa. Interesses individuais, mesmo que envolvendo os objetivos setoriais, por exemplo, como o atingimento de metas de redução de estoques que conflitem com os pedidos de vendas, ou promessas de prazos de entrega além da capacidade operacional, devem subordinar-se ao plano de ação. Do mesmo modo, devem ser consideradas a realização de cursos e programação de férias e coisas semelhantes. Remuneração do pessoal. A remuneração do pessoal é a retribuição paga ao trabalhador pelo serviço prestado à empresa. Deve satisfazer tanto os empregados como a empresa, pois o desequilíbrio nessa equação provocará a insatisfação do empregado, refletindo-se, por exemplo, na disciplina, na qualidade da produção,
na rotatividade do pessoal, etc. Ou poderá colocar em risco, inclusive, a própria saúde financeira da empresa. Em ambas as situações de desequilíbrio, todos saem perdendo. Centralização. A centralização refere-se, conforme Chiavenato, à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Quanto mais complexa a organização, entretanto, exige-se um certo grau de desconcentração, ou seja, delegação da autoridade a órgãos e pessoas que facilitem e tornem mais ágil a tomada de decisões, proporcionando à organização rapidez às respostas às situações que necessitam de atenção imediata. O grau de centralização deve atender às circunstâncias próprias de cada organização e deve ser determinada de modo a gerar o melhor proveito para a empresa. Cadeia hierárquica. A cadeia hierárquica é a sequência de níveis de autoridade que a gente pode encontrar em uma organização. Nela, a comunicação deve fluir seguindo a linha de autoridade que vai do topo para a base da organização. A própria estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando que estabelece uma linha de autoridade que interliga as posições da organização e que define quem se subordina a quem. Ordem. Esse princípio geral de administração é dividido em duas ordens, a material e a humana. Para a ordem material, a máxima é um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. E para a ordem humana, um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. Por este princípio, nós aprendemos a alocar os recursos da empresa de forma mais produtiva, atentando para a adequação de cada coisa e pessoa à tarefa a que melhor se destina e no lugar mais adequado do fluxo organizacional. Isso inclui tanto a ideia de layout como as de função e de hierarquia. Princípio da equidade. Para Teixeira, Salomão e Teixeira, a justiça é a realização das convenções estabelecidas. Entretanto, nós podemos concordar que não há como aplicar as convenções estabelecidas a todas as situações fáticas, não é verdade? Então, para que não haja descontentamento do pessoal, a justiça deve ser equilibrada com benevolência. Dessa forma, equidade é o resultado da combinação da benevolência ou amabilidade com a justiça para se alcançar a lealdade do pessoal. Estabilidade do pessoal. Exige-se tempo para que uma pessoa possa aprender e passar a exercer um determinado trabalho com um bom desempenho. A rotatividade de pessoal, portanto, como explica Chiavenato, é prejudicial para a eficiência da organização. Por isso, é desejável que as pessoas com bom desempenho mantenham-se por um longo tempo aplicando as suas experiências dentro da organização. Princípio da iniciativa. Para Teixeira, Salomão e Teixeira, iniciativa é a capacidade de conceber e executar. Já para Chiavenato, todas as pessoas devem ser encorajadas a ter iniciativa, dentro dos limites impostos pela necessidade de autoridade e disciplina. Espírito de equipe. A harmonia e união do pessoal constituem fonte de vitalidade para a organização. Deve-se, portanto, incentivá-las. Nós podemos dizer que esses 14 princípios continuam sendo válidos para a prática administrativa, tendo sido eles revistos, aprimorados e revalorizados na atualidade. Se você ficou com alguma dúvida
ou deseja que eu explore melhor alguns dos assuntos tratados na aula, deixa aí embaixo nos comentários que pode ser que eu grave um novo vídeo tratando melhor do assunto que você indicou. Muito obrigado por assistirem este vídeo até o final e até a próxima aula.